O cerebelo, tenho certeza que você conhece ele por ser responsável pelos movimentos do corpo e pela coordenação ali, mas será que o cerebelo só tem essa importância? Vamos conhecer um pouco a estrutura do cerebelo, na neuroanatomia do cerebelo? Vamos lá então. Seguindo o tablet aqui, vocês estão vendo que o cerebelo é toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui é o cerebelo. Ele é dividido ele é dividido do cérebro através de uma região aqui, que fica no meio deles, onde vem a dura mater, tá vendo que é essa coisinha azul aqui, que separa o cérebro do cerebelo, e essa região aqui é chamada de tentório cerebelar. Tentório cerebelar. E ele é dividido em 3 faces. A gente tem aqui a face anterior, a gente tem essa região aqui, ó, que é a face superior, e a gente tem essa região aqui, que é a face inferior. Você consegue ver que tem essa região mais dilatada aqui, nessa segunda peça do cerebelo, que é essa região do meio, tá vendo? Essa regiãozinha do meio é um pouco dilatada. A gente vai chamar essa região aqui, ó, o tablet caiu, a gente vai chamar ela de verme, tudo bem? Então essa parte aqui a gente vai chamar de verme, beleza? Então, continuando, o cerebelo tem 18 lóbulos, mas a gente fala dos 3 principais lóbulos aqui, que é uma porção maior do cerebelo, e isso já vai ajudar vocês bastante. Então, primeiro a gente tem aqui essa região mais avermelhada, né? Que é essa região aqui, ó, mais avermelhada. E a gente vai chamar ela de paliocerebelo, ou lobo cerebelar anterior. Ele é responsável pelo tônus, além da questão de tensão constante e parcial dos músculos, e a gente também vai ter aqui a propriocepção, que vai ser ali o seu corpo percebendo a posição e os movimentos ali das diferentes partes do corpo, né? E a gente também tem a parte em verde aqui, essa partezinha em verde, tudo isso aqui a gente vai chamar de neocerebelo ou lobo cerebelar posterior. Ele vai ter responsável ali pelo movimento fino e pela coordenação motora, beleza? A gente também tem essa parte aqui, ó, que essa região em azul aqui, tá vendo? Essa pequena parte aqui, ela vai ser responsável pela postura e pelo equilíbrio, né? E a gente vai chamar de arquencerebelo ou flóculo nodular, ou lobo flóculo nodular. Então, arquicerebelar ou flóculo nodular, beleza? Vamos para o próximo. Ali no cerebelo a gente tem uma região muito bacana, que é a região do córtex do cerebelo, onde a gente vai encontrar células maravilhosas, que eu chamo de os neurônios mais bonitos do cérebro. A gente vai chamar de células de Purkinje, ou neurônios, né, de Purkinje. São os neurônios para mim mais legais, eles têm várias raízes aqui, tá vendo? Ó? Uma raiz atrás da outra, é bem bonito, é o que eu acho mais legal. E eles são eferentes, tá? Então eles vão mandar informação ali do cerebelo pro corpo. Eferente é para baixo, tá? Aferente é para cima. E dentro do cerebelo, quando a gente corta ele, a gente consegue ver aqui algumas coisinhas, né? Então a gente tem aqui essa região aqui, que a gente vai chamar de núcleos fastígios, tá? Que é essa bolinha aqui. Essa bolinha a gente vai chamar de núcleos fastígios. E essa bolinha menorzinha aqui, a gente vai chamar de núcleo globoso. Essa bolinha do lado, a gente vai chamar de emboliforme. E o que eu acho mais bacana aqui, para vocês entenderem, é que essas duas regiões aqui, que é o globoso e o emboliforme, eles vão ser chamados de interpósitos. Os 2 núcleos são chamados de interpósito, que é um nome geral ali para esses 2 núcleos. E essa parte mais denteada aqui, ó,
cheia de ondinhas, a gente vai chamar de núcleo denteado, tá bom? Uma última informação bacana é que o córtex, aqui, que é essa região mais cinzenta, é responsável por 80% dos neurônios ali do nosso encéfalo. Bacana, né? 80% dos nossos neurônios estão no cerebelo. Uma informação ali que poucas pessoas sabem, para você ver a importância que tem o cerebelo. E aí ele é dividido em 3 pendúnculos, 3 regiões ali que vão ligar o cerebelo ao tronco encefálico, que vai ligar ao cérebro ou ao corpo, né? Então a gente tem 3 direções aqui. A gente tem um pendúnculo superior, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele vai em direção ao mesencéfalo. A gente tem um pendúnculo mediano, que é esse aqui. Ele tem direção à ponte. E a gente tem o pendúnculo inferior, que é esse aqui, que tem ligação ali ao bulbo. Bacana, né? Aqui é um corte que consigo mostrar para vocês. Aqui o pendúnculo superior, o pendúnculo médio e o pendúnculo inferior. Muito bonitinho, aqui é mais fácil de vocês entenderem, né? E aí a gente vai entender aqui como que funciona a parte neurofuncional aqui do cerebelo, né? Então, numa divisão longitudinal, a gente consegue ver que ele tem 2 regiões aqui, que é a paraverminiana, que é essa região aqui, ó, mais lateral, né? E a gente tem a região verminiana, que é essa mais medial aqui. A parte verminiana está ali junto com os núcleos fastigiais. Esse resto aqui que não está desenhado, que é essa parte aqui toda, ó, essa aqui é a parte lateral. E o núcleo que está ligado aqui com a parte lateral é o núcleo denteado. E o paraverminiano, que é esse mais lateral, né, que eu até mostrei para vocês já, ele está ali ligado com os núcleos interpostos. Nessa foto do cerebelo aqui do lado, vocês conseguem ver aqui dividido com cores certinho, né? Vermelho, então, seria o lateral. O azul, o roxo, né? Não sei como vocês estão vendo aí, seria a paraverminiana, e o verde seria a verminiana. Então a gente vai entender agora a parte funcional aqui. A gente tem a parte vestíbulo cerebelo, que está ligada diretamente com o lobo flóculo-nodular. E o que vai acontecer? No nosso ouvido a gente tem uma estrutura que é chamada de canais circulares, né? A parte vestibular ali, vai levar informações de postura. Essas informações de postura feitas aqui nos canais semicirculares vão ser levadas ao núcleo vestibular. E do núcleo vestibular ele vai ser levado lá para a parte lateral do lóbulo flóculo-nodular e para o núcleo fastígio, que vai receber essas informações. Recebendo essas informações, ele vai ter que reenviar para o corpo se posicionar, né? Então ele vai reenviar essas informações lá para o núcleo vestibular. Mas vamos entender melhor aqui nessa questão de enviar. Vamos olhar aqui essa foto do lado aqui. Ele vai enviar para onde essas informações? Então ele vai sair lá do núcleo fastígio, né? E ele vai ter 2 direções. A primeira direção, mais ascendente aqui, vai para 3 lugares. Para 3 nervos em específico. Primeiro, o terceiro par de nervos cranianos, que a gente chama de oculomotor. O quarto par de nervo craniano, que a gente vai chamar de troclear. E o sexto par de nervo craniano, que a gente vai chamar de abducente. Essa informação que vai sair do cerebelo é para ajustar os olhos, para os olhos ficarem certinhos, para a gente estar olhando ali na direção certa, beleza? Então, a postura até do olhar vai ser mudada, a gente vai ser ajustado. E a outra parte, né, da informação vai descer e vai lá para os músculos axiais. E os músculos axiais vão ser responsáveis pela postura do tronco. Então, a gente vai se ajustar ali de acordo com a circunstância, né? Então, essa é a parte aqui
vestíbulo cerebelo. A gente tem outra parte que a gente chama de espino cerebelo, e ela vai acontecer na região verminiana e paraverminiana. Para você entender aqui, a gente tem duas direções, né? Uma direção ela é anterior e ela vai sair da medula espinal e vai chegar lá no pendúnculo superior. E essa via aqui, ela vai ser responsável pela atividade motora. Beleza? Do outro lado, a gente tem uma via também, que ela vai atingir a parte posterior ali da medula espinal e vai, no final dela, chegar lá no pendúnculo inferior. Essa via aqui, ela é responsável pela tensão e contração. Tá bom? E agora vamos entender como que funciona melhor aqui. A gente tem a região verminiana, que é essa região mais medial que eu falei para vocês. Então, o que vai acontecer? Ela vai mandar ali informações para o núcleo fastigial, e do núcleo fastigial vão ser levados informações ali para os núcleos vestibulares, que lembra que está responsável por postura e equilíbrio, e essa informação vai descer também lá para os músculos axiais, para ele contrair e fazer ali a postura que tem que ser feita, né? Vai ajustar ali a postura certinha, vai mandar o comando para o músculo vai ajustar ali a postura e o equilíbrio, né? E isso que eu falei para vocês aqui do lado é basicamente o que acontece aqui, ó, tá vendo? Saindo do núcleo fastígio aqui, ó, verminiano, nessa região verminiana aqui, e ele vai chegar lá no mesencéfalo. É que não está mostrando nessa imagem do lado, não mostra, mas aqui mostra. Ó. Vai chegar lá no mesencéfalo. Essa região aqui no mesencéfalo a gente chama de núcleo rubro. Eu já até falei para vocês numa aula. Esse núcleo rubro que vai descer as informações lá para a medula para fazer a correção lá de postura e de equilíbrio, né? Só que vamos supor que essa informação foi, só que ela está errada, ela não está certa. Então ela precisa de uma correção. Então vai ser enviado ali uma mensagem lá pro núcleo interpósito. Lembra que eu falei do núcleo interpósito? Que é a junção do globoso mais um emboliforme. E aí vai acontecer o seguinte. Do interpósito, que é essa região aqui, vai sair uma informação que vai passar para o tálamo, que vai lá no córtex motor primário, e lá do córtex motor primário vai descer até a medula para fazer o ajuste necessário, a correção, né? Como ele passa por três regiões, que é a região interpósito, vai passar pelo tálamo e vai lá para o córtex, a gente vai chamar de via interpósito tálamo cortical, porque vai passar por essas três regiões, beleza? Então essa aqui é a parte do espino cerebelo. Lembrando que nessa volta de informação aqui, ele vai passar pela parte paraverminiana, tá? Quando ele fizer as correções e voltar o comando lá para ajustar a postura e o equilíbrio. Agora a gente tem a parte do planejamento, né? Que é a parte do cérebro cerebelo. Então a gente tem aqui o cerebelo, a ponte e as áreas terciárias ali do córtex, né? Então a informação vai sair lá do córtex, falando ali para o cerebelo o que tem que ser feito, né? Então ela vai sair lá da área terciária, vai passar pela ponte, vai chegar lá no cerebelo e vai fazer os ajustes de velocidade, tempo, intensidade e vai gerar uma ordem lá para os músculos para realizar o movimento, visando velocidade, tempo e intensidade. Então pense num arremesso ali, quando você vai arremessar uma bola de basquete. Então você tem que saber ali qual a velocidade que você vai ter que colocar, qual é o tempo do arremesso e qual que é a intensidade, a força que você vai ter que arremessar essa bola. Então isso acontece no tênis, no futebol, vai acontecer em tudo. Então, olhando por esse lado, o cerebelo também tem uma parte cognitiva super importante, porque ele vai coordenar as estratégias para você executar o movimento. Legal, né? Ele passou por três regiões. O córtex, tá vendo? Tem conexão aqui no córtex.
ele passou pela ponte, que é essa região aqui, lá no tronco encefálico. Ele passou no cerebelo. Então, como que ele vai chamar? Trato córtico, ponto, por causa da ponte, cerebelar, porque ele passou no córtex, na ponte e no cerebelo. Entendeu? A gente também tem aqui um outro desenho para você ver mais de forma mais bonitinha, né? A informação saindo do córtex, passando pela ponte, chegando lá no cerebelo. Bonito, né? Essa imagem aqui você consegue ver de uma forma mais bonitinha. E a gente também tem a via de planejamento, né? Que eu queria mostrar para vocês. Primeiro a gente tem a via dento, porque vai sair lá da parte denteada. Lembra? Parte denteada dos núcleos. E vai passar para o tálamo. E do tálamo vai chegar no córtex. E do córtex vai mandar lá para o corpo. Essa via dento, que vem lá do núcleo denteado, tálamo cortical, está responsável pelo planejamento, é responsável pelo planejamento. Agora vai ter uma correção, vamos supor que esse planejamento foi feito, mas precisa de ajustes. Vai ter a outra via, que é a via de correção, que é a via interpósito tálamo cortical, que eu já falei para vocês anteriormente, que vai sair lá do núcleo interpósito, vai mandar a informação para o tálamo, que vai mandar para o córtex, que vai passar lá no córtex motor primário e vai voltar lá para a medula espinal, passando pela região paraverminiana, para ajustar ali a correção do movimento. Então, é muito interessante, né, o cerebelo. A gente consegue ver que ele está muito relacionado ali à parte de contração, tensão dos músculos. Ele também está responsável pelo planejamento dos movimentos, pela postura, pelo equilíbrio, conversa ali diretamente com o tronco encefálico, com o nosso cérebro. Então ele é muito importante ali para nos deixar em pé, para nos ajustar de acordo com o mundo externo, para as situações do mundo externo. Então sem o cerebelo a gente basicamente não conseguiria viver, a gente ficaria em estado vegetativo, porque o cerebelo que faz nós nos interagimos com o ambiente. Sem ele, basicamente, a gente não faria nada, entendeu? Então ele é muito importante. O cerebelo é uma região muito legal, é complexo, mas vai pausando, vendo devagarzinho que você vai conseguir entender. Eu espero muito ter ajudado você com essa aula, com essas informações. E até a próxima aula, onde a gente vai falar do hipotálamo. Vai ser muito bacana, estou muito ansioso para falar sobre o hipotálamo, é muito legal. Muito obrigado, grande abraço.